A paz do Senhor, eu sou Miguel Santiago, aluno do mestrado em Ministério Cristão, e estou gravando esse vídeo com vistas à apresentação de um trabalho para a disciplina Pregação Expositiva. E eu quero meditar no texto que está na carta de Tiago, capítulo 1, e vamos meditar do versículo 22 até o 25, que diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Esse texto, ele trata do assunto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E tal qual um atleta, ele precisa de um treinamento, a exemplo do Cristiano Ronaldo, CR7, para que ele consiga ter êxito nas suas atividades, ele precisa treinar bastante. Ele já ganhou 5 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo, mas ele tem uma rotina de treinos, práticas intensa. Nós cristãos, nós também temos que praticar a palavra que nós lemos, que está posta, a bem que nós consigamos ter o mesmo êxito que um atleta bem treinado tem. E nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, nós vamos extrair algumas respostas de por que nós devemos cumprir a palavra de Deus. O texto no versículo 22 diz: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De antemão, é necessário dizer que todo crente, todo cristão, ele precisa cumprir a palavra de nosso Deus. Mas no versículo 22, eu já encontro a primeira resposta quando no texto está escrito: enganando-vos a vós mesmos. Esse texto, essa palavra, quer dizer ter um falso raciocínio ou iludir-se com as opiniões. O homem tem o livre-arbítrio de pensar da forma como ele acha conveniente. E por vezes esse pensamento ele vai estar enganado. Então, aqui eu encontro a primeira resposta pela qual nós devemos ser cumpridores da palavra. É exatamente não ser enganado por si mesmos. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele nos ensina que o coração humano é o mais enganoso que qualquer coisa. E mais, e extremamente perverso. E ainda, quem sabe de fato o que é mal? O nosso coração, ele nos engana. Por vezes, nós vamos entender que o que estamos afirmando, o que estamos defendendo, é a mais pura verdade, mas pode não ser a verdade. Nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos cumprir a palavra de Deus para que nós não nos enganemos a nós mesmos. Queridos irmãos, e diante dessa palavra me veio uma pergunta: quem guia as suas ações? Nós estamos estudando que nós devemos ser cumpridores da palavra sob pena de não nos enganarmos a nós mesmos. E eu pergunto, quem é que guia a sua ação? É o seu coração ou é a Bíblia Sagrada? Todo cristão, ele deve cumprir a palavra de Deus. Mas Tiago, e logo se esquece de como. E o apóstolo Tiago, ele continua nos ensinando
por que nós devemos ser cumpridores da palavra, no versículo 23 e 24 do capítulo 1, ele diz: pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo se esquece do que era. Essa palavra esquecer, ela tem o sentido de negligenciar, de deixar, de não se preocupar, deixar para lá. E Tiago está chamando a atenção que se nós não cumprirmos a palavra, nós não treinarmos, exercitarmos aquilo que a palavra está dizendo, nós vamos esquecer, vamos negligenciar, vamos deixar para lá. Tudo que o homem ele não faz de forma rotineira e exaustivamente, tende a esquecer. E aqui eu encontro a segunda resposta pela qual nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. É para não se esquecer das verdades absolutas que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Moisés, ao escrever o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e do versículo de 6 a 9, ele estava querendo ensinar aqueles irmãos que eles não deveriam esquecer-se da palavra. E ele diz, e aí eu vou parafrasear, ele diz que eles deveriam guardar no coração a palavra. E Davi, posteriormente, disse que ele guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. E Moisés continua ensinando para que aqueles irmãos repetissem com frequência aos seus filhos. Uma das formas que nós temos de assimilar conteúdos é repetindo conteúdos. E Moisés queria que os irmãos repetissem para que eles gravassem e também ensinassem os seus filhos. E ele continua o texto dizendo: converse em casa, caminhando, deitando, levantando, amarre nas mãos, prenda nas testas, escreva nos batentes das portas e dos portões. Tudo isto para não esquecer da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como está, meu querido irmão, a sua lembrança pela palavra? Há um ditado que diz que o que não é visto não é lembrado. E se você não tem o hábito de ler a Bíblia com frequência, vai acontecer com você de você esquecer das doutrinas absolutas. Todo cristão deve cumprir a palavra de Deus para não se esquecer desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Tiago continua nos ensinando, agora no versículo 25, ele diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Esta palavra bem-aventurada, ela quer dizer feliz, que a pessoa vai longe, que a pessoa será abençoada. Por que nós devemos ser cumpridores da palavra? Aqui eu encontro a terceira resposta que o apóstolo Tiago está nos dando. Para ser feliz em tudo que fizer. Perceba, irmãos, que a felicidade, ela não é pelo que nós temos e nem pelo que nós somos. A maior felicidade que um homem pode ter é que ele foi chamado por Deus para fazer parte do exército que irá morar no céu. Essa é a verdadeira felicidade, é isso que nos motiva, é essa a nossa esperança, é esse o nosso consolo. A despeito do que nós passamos aqui na terra, nós temos a certeza que nós iremos para o céu. E um conceito de felicidade é dado por Davi, quando ele fala no Salmo 1, do versículo de 1 a 3. Ele diz que feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. O ímpio não tem conselho para nos dar. O ímpio, quando diz que nós precisamos ter bem-estar, dinheiro, e que isso trará felicidade, não é verdade. Não seguir o conselho dos ímpios
é ser feliz. O homem é feliz porque ele não segue o conselho dos ímpios. O homem é feliz, conforme o Salmo 1, porque ele não imita a conduta dos pecadores. Os atos dos pecadores não nos chamam a atenção, não nos inclinam para fazer aquilo que os pecadores estão fazendo. Nós seguimos um manual que é a Bíblia Sagrada. E é isto que gera felicidade em nosso coração. E o salmista continua: não assenta nas rodas dos zombadores. O homem que assim faz, ele é um homem feliz. E este mesmo homem, diz o Salmo, ele é feliz porque a sua satisfação está na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. E para encerrar, o salmista faz uma comparação. Ele diz que esse homem é como um salmista, ele fala que ele compara o homem feliz, aquele como uma árvore que é plantada à beira do rio e dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. A árvore, ela em tempos de escassez de água, as suas folhas caem, porque ela dá preferência ao caule e os seus ramos para serem supridos com água. E quando a água chega, ela volta a ter folhas e frutos de novo. Mas o homem feliz, diz esse texto, é como uma árvore plantada à beira do rio, que sempre será bem aguada e sempre terá as suas folhas junto dela e verdes. Louvado seja Deus. Queridos, onde ou em que você está depositando a sua felicidade? Ou você está buscando a sua felicidade? Todo cristão deve cumprir a palavra de Deus para ser feliz. Pela graça de Deus, meditamos nesse texto de Tiago, e a pergunta que fizemos é: por que devemos ser cumpridores da palavra? E nós vimos que a primeira razão, a primeira resposta é para não ser enganado por si mesmo. A segunda é para não se esquecer. E a terceira, para ser feliz no que fizer. Deus